Hoje você vai aprender. Hoje eu preciso falar de um assunto extremamente sério, porque não diz só respeito ao Daniel Mastral, como diz respeito a todo fiel que acredita em Deus. Eu não tenho como saber o que o próximo está sofrendo ou passando, porém, analisando o contexto de fora, com a minha experiência cristã, eu consigo dissolver essa situação. Tanto Daniel Mastral quanto Mário Schwarzman, entre outras pessoas, são fortemente atacadas pela elite mundial. Assim como eu fui e sou até hoje. Se vocês soubessem a quantidade de bruxos e bruxas, macumbeiros, que fazem pacto para a minha morte, vocês ficariam assombrados. Infelizmente, o mundo é assim, o mundo é maligno. Então, se eu, que sou uma pessoa de pouca relevância, já estou incomodando o sistema de tal maneira a fazerem essas pessoas fazerem trabalho para mim arduamente, imagina aqueles que têm 3, 4, 5, 6, 10 vezes mais audiência do que eu. Se um elefante incomoda muita gente, 10 elefantes incomodam e por aí vai, incomodam muito mais. Então, praticamente, a carga que essas pessoas recebem é uma carga estratosférica, que muitas vezes é impossível de suportar. O que faz com que essas pessoas suportem esses problemas é o Criador. É o Criador que, junto a essa pessoa, ajuda a carregar a pedra. Então, eu entendo perfeitamente que pessoas como Daniel Mastral, entre outras, com o passar dos anos, e eu posso garantir para vocês, não estarão mais presentes entre nós. Mas não é porque o diabo ganhou a guerra. O diabo nunca ganha a guerra, pessoal. Nunca ganha. De qualquer forma, a gente sempre sai perdendo. Para aqueles que mexem com satanismo, para aqueles que mexem com bruxaria, com candomblé, saiba que nem o governo americano, com armamento, com tecnologia, com até mesmo bruxos como Aleister Crowley e Jack Parsons, conseguiram dar conta desses seres. Esses seres que você faz macumba, Exu, Zé Pilintra, toda essa corja de malignos, na verdade vocês não têm noção da verdadeira face dessas entidades. Você acha que você está por trás, que você está dominando aquele ser, você acha que aquele ser ele está se desdobrando aos seus desejos. Você está mexendo com entidades das trevas que tem 4 ou 5 mil anos, que nem o governo americano, nem o governo russo deu conta. Inclusive, eu já gravei aqui um documentário chamado Montauk. O governo americano, quando eles conseguiram abrir um portal para se comunicar com essas entidades, através de uma base secreta americana, deu tão errado, mas tão errado, que eles tiveram que selar a base inteira, e praticamente a base ficou desocupada, evacuaram o prédio inteiro, tudo que tinha, e começaram a colocar câmeras e drones de vigilância, para ninguém chegar no local. Então esses seres que vocês ficam achando que tá de terninho e gravata, esses seres que vocês acham que fazem parte do folclore brasileiro, tudo isso é para enganar o trouxa. Esses seres são seres monstruosos. Esses seres eles destroem nações inteiras. Não tem, as pessoas acham que é um espírito de um desencarnado, mas se vocês soubessem o nível colossal de monstridão desses seres, ninguém mexia. Deveria ser proibido. Por isso a Bíblia falava para passar o fio da navalha a quem fizesse isso. São monstros colossais. Então as pessoas não têm ideia, os bruxos e bruxas não têm ideia. Aleister Crowley, quando ele percebeu pela primeira vez que não era desencarnado, que não era Exu, não sei o quê, que os monstros são muito pior do que ele imaginou, ele começou a entrar em pânico. Ele não dormia mais, ele começou a dormir à base de remédios. Ele dormia de luz acesa, não conseguia ficar sozinho. Até o momento que ele foi dessa para pior. O Jack Parsons também percebeu no final.
Então, os maiores bruxos que existiram na Terra, inclusive Salomão, ele percebeu o nível de atrocidade. Se você não sabe, a Terra não foi o único planeta que Deus criou. A Deus criou muito mais planetas do que você imagina. Muito mais lugares do que você imagina. E antes mesmo da criação dessa Terra aqui, já se existia entidades das trevas. Essas as quais uma porrada de planetas já ficava com o pé atrás. Agora, o ser humano, esse vil depravado, faz aliança com as trevas, sem saber que as trevas são monstros colossais, que não tem como negociar, são seres muito poderosos, muitas vezes têm entidades maiores do que a própria Terra, e esses seres acham que é um espírito desencarnado tomando cachaça. O exército americano teve que selar praticamente uma base militar. Foi feito o ritual Babalum. Os caras não deram conta também. Não deram conta. Ritual Babalum teve 2 tanques de guerra apontados para o buraco. Então nem os caras dão conta do recado, mas o macumbeiro vai dar. Então fica aqui o meu aviso. Os seres aos quais vocês fazem macumba e bruxaria não são o que lhe contam. Eles fazem parecer que são entidades que vão te ajudar, mas esses seres já destruíram planetas. Esses seres já destruíram e não é o primeiro planeta que eles destruíram. Então toma muito cuidado, porque não é bem o que lhe contaram. Bom, dado esse aviso, você precisa entender que Daniel Mastral ele passa por essa força, ele está passando por esse problema. É claro que eu tenho as minhas desavenças em opinião com o Daniel Mastral. Que bom que eu tenho, porque imagina só se todo mundo pensasse de forma igual. Imagina o Caio Fábio pensando exatamente como eu penso, imagina o Daniel Mastral pensando como eu penso, imagina qualquer pessoa, qualquer um que você queira e que você assiste, pensando como eu penso. Que mundo de merda que seria. Então, eu gosto da diversidade. De saber que tem pessoas que são cristãs, mas que pensam de forma diferente. E que bom que pensam de forma diferente. Porque ninguém é tão grande que não possa aprender. E ninguém é tão pequeno que não possa ensinar. Então sempre tem algo a aprender com essas pessoas. Eu fico triste, claro, pela situação que ele passou. Mas eu posso garantir para você que as forças obscuras, elas tentam de todas as maneiras destruir a pessoa. Por exemplo, Daniel Mastral é uma pedra angular no cristianismo. Dando exemplo, tá? Um exemplo. Os demônios não conseguindo bater de frente com Daniel Mastral, que é um orar e vigiar, revestir de toda a armadura, eles vão lá e atacam a esposa dele. Por quê? Porque é mais fraca, é mais fácil de fazer alguma coisa. Então, essas entidades elas vão procurando brechas, aberturas o tempo todo. Se eu não vou conseguir atacar o cara, como é que eu vou impactar a vida desse cara? Então eu vou chegar por um terceiro, por um parente, por um não sei o que. Eles fazem assim. São seres extremamente inteligentes. Aí quando o cara se encontra numa situação fragilizada, porque perdeu a família, eu não julgo, porque realmente isso é uma dor insuportável, né? Aí os demônios começam a encontrar a brecha que eles precisaram para poder atacar. Então, basicamente é isso. Eu entrei nas redes sociais do Teco Teco e tinha uma porrada de bruxo, sem brincadeira, de satanista, né? Eu não vou falar o nome dos lugares aqui, uma porrada de gente falando dele. Ah, Daniel Mastral, tá vendo? Não, mano, não, campeão. Você aí que mexe mago mirim de merda, que faz magiazinha com frango cru, você não tem ideia da entidade que você tá mexendo. Essa entidade está brincando com você. Não é você que brinca com essa entidade. Não é você que brinca. Quando eu te aconselho a ler um livro chamado Etidô Dorpá. Só para você ter ideia do que você está mexendo. É um livro que foi escrito em 1800 por uma pessoa que foi iniciada numa seita secreta. Você sabe muito bem qual seita que é. E essa pessoa, ela começou com o seu famoso guia espiritual, né? Começou a desvendar e desbravar os mistérios do mundo, acreditando que ela tinha mais poder que o guia espiritual. Veja o fim do livro Etidô Dorpá. Veja o fim.
Pois é, então isso é só para tu ter noção que você não manda em nada. Esses caras brincam o tempo, essas entidades brincam o tempo todo com você. Essas entidades não precisam de franguinho, não precisam de cachaça, não precisam nem mesmo de pactos para fazerem um mal. Elas só fazem isso para você enfraquecer. É para você ficar fragilizado e elas manifestarem no seu corpo. É só para isso. Porque elas não precisam disso. Inclusive, o Sun Tzu ele fala o seguinte, na arte da guerra. Para você vencer o oponente, faça-se parecer fraco. Finja que você está fraco, que você está debilitado. Finja que que o seu oponente está ganhando a guerra. Para o seu oponente, né, dar brechas, não pensar em como resolver aquele problema. E aí fica esse pessoal achando, não sei o quê, eu conversei com o duende. Vai, campeão. Você vai ver os monstros que são. Você vai ver a delícia que é. O Criador mesmo disse, o Criador dos céus e da terra mesmo disse, que quando chegar a desolação, e vai chegar, porque a inversão magnética ela é um fenômeno eminente, o véu dos olhos vai sair. Então todo mundo vai ser capaz de enxergar entidades. Todo mundo vai ser capaz de enxergar. Serão 3 dias onde o sol não vai se pôr, mas você será capaz de enxergar essas entidades. Você já viu um filme chamado Bird Box? O filme Bird Box foi inspirado no livro. O livro Bird Box foi inspirado nos 3 dias de escuridão dos demônios, de civilizações anteriores à nossa. Sobreviveu alguém? Sobreviveu alguém? Então, o que acontece é que essas entidades são muito mais fortes do que parecem, né? Elas deixam se parecer fracas, mas esses anjos que deserdaram do céu são fortes. São tão fortes quanto o próprio diabo. E aí, o que você precisa entender é que as pessoas estão usando essa força monstruosa contra o cara. Então, essas pessoas estão fazendo acordos com essas entidades para atacar aqueles que pregam o evangelho. Por exemplo, o Daniel Mastral é um deles. Mas e outras pessoas? Tem pessoas que são mais atacadas, tem pessoas que são menos atacadas. Por exemplo, Daniel Mastral, ele está sendo fortemente atacado. Isso porque ele fala as coisas as quais nem eu falo aqui. As coisas que eu não acho nem viável falar. Ele vai lá e fala. Então ele está sofrendo esse ataque. Tá bom? Jamais pense você que o Daniel Mastral não presta. Jamais pense você que por ele ter tentado alguma coisa, que ele é um falso cristão, ou que simplesmente ele não é capaz de ensinar. Jamais pense isso da pessoa. Ninguém é tão grande que não possa aprender. E nem tão pequeno que não possa ensinar. Então, entenda você que quando você é atacado, principalmente no mundo que nós estamos hoje, nesse globalismo, é uma batalha colossal. Sabe uma pessoa que foi fortemente atacada e que foi dessa para melhor? Rebeca Brown. Rebeca Brown ela não está mais viva entre nós. Ela escreveu a sua coleção de livros, ela foi fortemente perseguida e ela veio a falecer. Todo soldado morre. E eu vou dizer uma coisa, a maior honra para um soldado é morrer no campo de batalha. A melhor honra para um soldado é essa. Então a Rebeca Brown também chegou a falecer. E ela, né, o nome da Rebeca Brown é Irene alguma coisa. E ela faleceu. Ela faleceu, acho que tem 2 anos ou 3 anos que ela veio a falecer. Então coloca na sua cabeça que essa é uma batalha forte. É uma batalha que o exército americano não deu conta, que esses grupos tecnológicos como o CERN, como essa galera de alta cúpula de bruxaria não dá conta. Não dá conta. E que simplesmente essa força colossal está sendo direcionada nas pessoas que pregam o evangelho. Se nem o exército deu conta, que dirá a gente? Que dirá a gente? Você está percebendo? Então, por isso, eu digo para cada um de vocês, ainda que você veja coisas como essa, as quais você está vendo, ainda assim, o evangelho deve ser pregado, deve ser ensinado e praticado. Deus não precisa ser justificado. Sempre haverá pessoas, após a minha ida desse mundo, haverá pessoas que vão continuar pregando o evangelho. Antes de eu nascer, já tinha pessoas que pregaram o evangelho.
Então, meu irmão, sempre haverá pessoas que vão fazer a vontade de Deus. Não importa a situação, não importa a região que se esteja. Agora, eu preciso dizer para vocês, como companheiro de batalha, que no caso do Daniel Mastral, é bom começar a reforçar as orações. Eu não tenho vergonha nenhuma. Tem dia que eu vou lá no Telegram e eu falo assim, pessoal, quem puder, faça uma oração para mim, porque eu estou sendo atacado. Eu percebo nitidamente isso aí. Então tem dia que eu vou lá e falo. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Então eu digo para vocês, quem acompanha o canal do cara, se eu fosse você, eu iria reforçar a oração a esse cara. Tá bom? Agora, né, perder a família não é algo fácil. Não é algo fácil. Eu entendo perfeitamente a dor do cara, não é algo fácil, né? Você, a partir do momento, cara, que não tem mais perspectiva de futuro, não é algo fácil, cara. Não é algo fácil. Então eu entendo perfeitamente a pessoa, tá? E eu espero vê-lo no céu, né? Eu espero vê-lo no céu. Ah, mas ele tentou. Será que ele vai dessa primeira? Meu irmão, você não sabe se tem uma legião de demônios que estão na costa dele, fazendo ele, espremendo ele para fazer isso. Quando você toma uma atitude de livre e espontânea vontade, beleza. Aí realmente você vai pro inferno. Agora, se tem uma porrada de legião, demônio, Exu, não sei o que, tudo junto, pressionando o cara, qual garantia que você tem que aquilo ali foi a vontade dele? Não tem. Por isso eu digo para cada um de vocês, tá? Mesmo eu não sendo evangélico, nem cristão, nem nada, eu sigo o evangelho em Cristo, sou patriarca, ensino a minha família, não gosto de falar essas coisas na internet, mas eu digo para vocês, você pode achar que a sua oração não vale a pena, mas se puder, olhe pro cara, porque ele vai precisar. Vai precisar. Bom, espero que esse vídeo tenha agregado valor, né? Espero que o Daniel Mastral esteja vendo esse vídeo. A batalha não é fácil. A batalha cada vez mais está mais difícil. Cada vez mais as pessoas estão indo para o lado da bruxaria. Uma porrada de gente bruxo. Já tem assim milhões de influenciadores nas redes sociais ensinando bruxaria pesada. Né? Cada vez mais a batalha é difícil. Mas Deus nunca se importou com a quantidade, mas sim com a qualidade. Ainda que tenham duas, se eu pregar nesse vídeo para duas pessoas e as duas pessoas forem salvas, já valeu esse vídeo. Se eu pregar para uma e uma for salva, já valeu esse vídeo. Deus nunca se importou com a quantidade. Então fica a dica para cada um de vocês aí, tá bom? Fique na paz.